Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Milhares de milhares e milhões de milhões. Apocalipse 5:11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7:10. Os milhares de milhares que servem diante de Deus, ou dizer, em sua imediata presença, são os anjos querubins. Anjos elevados em poder que os servem mais próximos, como era o caso de Lúcifer, que era um querubim cobridor. Perdeu seu posto e este posto foi assumido por Gabriel. Destes, disse Jesus, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sempre a face do meu Pai que está no céu. Note, céus, céu e veem a face do Pai. Mateus capítulo 18, versículo 10. Falando aos fariseus, Jesus disse. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 29 e 30. Atente a isso. Daniel nos diz que milhares de milhares, uma quantidade menor, portanto, os servem. E milhões de milhões, uma quantidade maior, portanto, assistem diante dele. O Apocalipse confirma a visão do juízo com a presença de milhares e milhões de milhões. Jesus diz que os que ressuscitarem para a vida eterna serão como os anjos de Deus no céu. Jesus ainda acrescenta que os anjos que cuidam dos pequeninos, pois diz, os seus anjos veem constantemente a face de Deus. Jesus ainda afirma que os puros de coração verão a Deus, conforme encontramos no próprio livro de Mateus, no capítulo 5. Temos então que os milhões de milhões que são em maior quantidade são os serafins, anjos de luz. Os milhares de milhares que são em menor quantidade são os chamados anjos de poder. São estes que veem constantemente a face do Pai e que o servem diretamente, ou seja, em presença de Deus. Os querubins, os pequeninos, são aqueles que expressam a fé simples de uma criança, um coração puro, uma fé pura, que reconhece sua necessidade de um Salvador, mas uma fé que também resiste aos enganos dos inimigos, da besta, do dragão e do falso profeta. E estes são cuidados, ou podemos dizer também, não apenas cuidados, mas preparados exatamente pelos querubins. Concluímos então que alguns dos salvos irão substituir os querubins, anjos de 4 asas, dos milhares de milhares. Os anjos mais poderosos que junto com Lúcifer caíram e deixaram suas habitações vagas no céu. São estes que, puros de coração, incontaminados, sem engano na sua boca, pela promessa de Deus, verão a Deus. E que uma vez trasladados servirão ao Pai por toda a eternidade. Cremos que os 144 mil estão aqui representados. Outros, em quantidade maior, irão substituir os anjos de luz, dos milhões de milhões. De entre os serafins que caíram, os anjos de 6 asas, igualmente junto com Satanás. E finalmente, os anjos comuns ou anjos normais, que completarão as 3 classes daqueles que irão finalmente substituí-los, conforme atestamos também no mesmo livro do Apocalipse,
no capítulo 11. Diz o texto: e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, curta, compartilhe e que Deus seja contigo.